Terceiro tipo de tumor mais frequente em homens e o segundo entre as mulheres, o câncer coloretal, deve registrar 36.360 novos casos em 2018, segundo estimativas do INCA, o aumento de 6% em relação ao índice anterior. Para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia realiza durante todo o mês de setembro a campanha Setembro Verde. Esse é o tema do programa de hoje, que entrevista a coloproctologista doutora Rosilma Barreto. Informação e saúde agora no CRM na TV, que já está no ar. O câncer coloretal está entre os que mais aparecem no Brasil e no mundo. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, prevêem para este ano mais de 17 mil novos casos de câncer de colo e reto em mulheres e 16 mil em homens. O mês de setembro tem um alerta especial sobre a doença e é isso que nós vamos conversar a partir de agora com a coloproctologista, a doutora Rosilma Barreto, que está aqui com a gente no estúdio. Doutora, bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço imensamente o convite, porque existe uma necessidade muito grande que a gente divulgue essa importância, né, essa necessidade de prevenção do câncer coloretal. O câncer coloretal é o único câncer que a gente pode realmente evitar. A gente tem a oportunidade única de retirar as lesões, que são as lesões pré-malignas, e evitar que esse paciente venha no futuro desenvolver um câncer. Nenhum outro câncer a gente consegue isso. E eu quero que a gente fale ainda mais sobre essa prevenção, mas antes, doutora, o mês de setembro então ganha esse tom especial do verde, né, para falar sobre esse assunto tão importante. E o que é essa campanha, né? Que alerta é esse? A gente está começando aqui com números tão altos, né, tão alarmantes. Os números para câncer de intestino são muito alarmantes. Câncer de colo e reto é um tumor com uma prevalência muito alta. A gente tem uma média de 8 a 10 mil pessoas mortas ao ano, né? Então, hoje em dia, é o segundo câncer que mais mata nós mulheres e é o terceiro câncer que mais mata os homens. Então, a gente precisa acordar para isso. O câncer de intestino é factível de ser prevenido, de ser realmente evitado. A gente não pode perder essa oportunidade. Por conta disso, o Hospital Universitário resolveu esse mês, né, fazer esse pequeno alerta, fazer essa pequena campanha, né, que uma semana só de mutirão é muito pouco, frente à demanda enorme que a gente tem, né, a gente tem colonoscopia sendo realizada apenas em 3 serviços públicos aqui, que é o Dutra, o Hospital Carlos do Filipinho, no Peão Diamante do Filipinho e o Aldenor Belo. Nenhum outro serviço público faz. O Socorrão 1 faz, mas lá a gente faz a colono só dos pacientes internados no Socorrão, aqueles que têm uma necessidade. A gente não faz para a população aberta, né? Então, existe uma demanda muito grande de realização desse exame. Então, para a identificação e também tratamento, ainda se esbarra aí nessa dificuldade de ter mais hospitais, né, ou mais equipamentos disponíveis para a população marcar o exame, é isso? Isso. Eu acredito que até hoje não existiu no Brasil, em nenhum lugar, uma campanha pública, federal, voltada para a prevenção do câncer de intestino. Por que não existiu? Porque quando você sugere uma campanha, quando você cria uma campanha de prevenção de próstata, de mama, de colo uterino, você tem que disponibilizar para a população que procurar assistência o exame capaz de fazer essa prevenção. E como o exame de colonoscopia é um exame muito caro para a população de um modo geral e muito dispendioso eu acredito que até para o próprio governo disponibilizar uma campanha dessa monta, nunca houve uma campanha. Mas não existe campanha nem de esclarecimento, que eu acho que podia esclarecer. Muitas pessoas da própria rede privada, às vezes chegam aos 70 anos sem nunca ter feito uma colono, quando hoje é obrigatório a partir dos 45. Olha só, então, o paciente da rede privada não teria nenhuma dificuldade de fazer esse exame, né? Teria um acesso mais fácil. Então, a pessoa que tem condições, né, de poder fazer esse exame na rede privada, a partir dos 45 anos, ela já tem que procurar já o especialista para ele direcionar já para esse exame, é isso, doutora? Aos 45 anos, atualmente, é obrigatório para todas as pessoas. Homens e mulheres acima de 45 anos necessitam fazer uma colonoscopia. A gente chama isso de exame de screen. É aquele primeiro exame que você faz para começar o seu protocolo de prevenção. Até o ano passado, até o consenso americano, né, do Congresso do ano passado, esse início era aos 50. O que se observou? Que a gente tem tido muitos pacientes com câncer numa fase mais jovem.
Então, se eu tenho uma ferramenta capaz de evitar a lesão, por que eu não começo a prevenir mais cedo? Porque prevenir, gente, não é diagnosticar cedo. Prevenir é evitar que aconteça, né? Quando a gente fala semana de prevenção de acidentes, a gente não está querendo que a ambulância chegue logo para socorrer o ferido. A gente está querendo não ter o acidente. Isso é o mais importante, né, doutora? E o câncer de intestino, a gente tem essa possibilidade. Bem, antes da gente já está falando de outras questões também que são tão importantes quando se trata desse tipo de câncer, mas vamos explicar para a população, as pessoas que estão nos assistindo agora nessa tarde, o que é esse câncer, né? Como que inicia e que doença é essa, doutora? O câncer de intestino é uma doença silenciosa, não tem nenhum sintoma de alerta, né? Nenhumzinho. Na maioria das vezes, você vai diagnosticar esse paciente quando ele dá entrada no hospital de urgência ou de emergência com quadro de obstrução intestinal. E a obstrução é pelo tumor que fechou completamente a luz do intestino. Não é um câncer que você diz assim, eu tive uma alteração do meu intestino, eu estou com câncer, eu tive um sangramento. Não. Muitas pessoas, às vezes, vão procurar um médico porque tem um sangramento e já chegam no consultório e dizem, doutora, eu venho aqui porque eu tenho uma hemorroida. Nem tudo que sangra é hemorroida. O câncer sangra, mas o câncer sangra numa fase mais avançada. Raramente a gente tem essa oportunidade de você ter um câncer inicial que dê uma sintomatologia e o paciente procurou o médico. Na imensa maioria das vezes, ou o paciente vai para uma consulta eventual e é diagnosticado, ou ele vai parar na emergência já com quadro suboclusivo. Hoje em dia a gente tem tido assim, muita sorte, e eu digo muito para os meus residentes, para os meus pacientes, que a gente tem um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que tem sido difundido, que serve por quê? Serve de alerta. Se eu fiz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes e veio positivo, o paciente vai se assustar e vai procurar um médico, um especialista, para fazer uma colonoscopia. E ele pode ter aí a grande chance de diagnosticar uma lesão pré-maligna, retirar um pólipo, retirar um adenoma e começar o seu screening de forma mais correta. Não é que o exame, pesquisa de sangue oculto, ele exclua. Eu fiz uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, tenho negativo, eu não vou fazer coluna. De jeito e maneira. Existem inúmeros trabalhos que mostram que até 25% dos pacientes com câncer de intestino fazem pesquisa de sangue oculto e vem negativo. Então, não existe essa correlação tão intrínseca, entendeu? Mas é um exame importante porque atualmente, com alguns alertas que a gente tem na sociedade médica de modo geral, os ginecologistas têm pedido mais esse exame, os clínicos têm pedido mais esse exame e tem levado o paciente que se assusta por ter, tem sangue nas minhas fezes, vou procurar um médico, então ele às vezes tem essa oportunidade. Então, às vezes, esse outro especialista, em outro tipo de consulta, pode direcionar. Já dar esse alerta aí para esse paciente, para ele procurar logo depois o especialista, é isso? Exato. Nos Estados Unidos é feita uma campanha assim, a população toda, obrigatoriamente, faz o pesquisa de sangue oculto, né? Abaixo dos 45, faz anual, atualmente. Deu positivo, parte para uma investigação mais profunda, entendeu? Até o ano passado, essa pesquisa de sangue oculto ela era feita acima dos 50. Como o ano passado houve essa descida do início da prevenção, né? Essa prevenção passou a ser orientada a iniciar mais precocemente, então, essa pesquisa de sangue oculto também, os pacientes nos Estados Unidos hoje, né, a população americana faz mais precocemente. Por quê? Porque é a segunda doença, não é o segundo câncer, é a segunda doença que mais mata americano. Só perde para as doenças cardiovasculares. Então é muito triste para eles, a realidade deles é ainda pior do que a nossa. Então é importante mesmo a gente falar sobre esse tipo de câncer, né? E a gente ficar sempre atento a essas informações tão preciosas. Doutor, a gente está falando então dos 45 anos, essa fase aí da vida onde homens e mulheres precisam já buscar essas informações, buscar o especialista para realizar o exame. Antes disso, o câncer pode aparecer, esse tipo de câncer? Pode. Infelizmente, quando aparece é mais grave. Por que isso acontece? O câncer em paciente jovem, ele é sempre mais agressivo. O jovem tem uma produção celular mais acelerada. Por que o câncer é uma doença do idoso? Porque quando a gente envelhece, tudo é mais lento. O andar é mais lento, a fala é mais lenta, tudo é mais pausado. A replicação das nossas células também. E o câncer, ele começa nessa fase de replicação celular. Ocorre um erro
E a falha de correção neste erro da replicação é que gera uma célula defeituosa que vai levar ao câncer. Então, quando você tem um erro desse num paciente jovem, né, os tumores de intestino, né, cólon e reto, quando eles acometem pacientes abaixo de 40 anos, na imensa maioria das vezes é desastroso. Porque a doença evolui a passos ultra largos. São pacientes que dão metástase muito precocemente, que têm uma resposta às vezes muito ruim à quimioterapia, à radioterapia, entendeu? Então o câncer é para ser uma doença do idoso, que é para a gente ter a oportunidade de prevenir, de chegar primeiro, de abortar o processo, de garantir para a população mais saúde, né? Doutora, e o caso na família já, ele pode favorecer o aparecimento e surgimento desse câncer e também no caso desses jovens, como a gente está falando agora? Sim. Uma pessoa, né? Por exemplo, digamos que eu tive um caso de câncer na minha família com 30 anos, câncer, eu estou falando cólon e reto. Então, todos os parentes de primeiro e segundo grau precisam fazer a colonoscopia 10 anos antes da minha idade. Se eu tiver aos 30, começa aos 20. Porque a colonoscopia, ela não tem uma idade que você pode fazer. Doutora, pode fazer colonoscopia numa criança de 3 anos? Pode. De 2 meses? Pode. Existe até um equipamento especial para a criança, entendeu? Então não existe essa regra. Mas quando a gente tem um caso na família de um câncer no paciente abaixo de 40 anos, é um alerta geral para a família. Todos os parentes, primeiro e segundo grau. O que é parente primeiro e segundo grau? Pai, irmão, tios e primos. Primo é meio irmão. Então esse entendimento, esse conhecimento aí do histórico da família é muito importante, né, doutor? É importantíssimo. É fundamental. É assim, é condição sine qua non quando você atende um paciente de qualquer especialidade, é buscar essa história de câncer, né? Porque às vezes você tem até pacientes que têm síndromes genéticas que o paciente a família nem teve câncer de intestino. Existe uma síndrome de Lynch que ela começou assim, era uma costureira, né? Que um médico foi fazer alguma coisa, internar alguma coisa com ela, e chegou lá e ela começou a contar que a prima tinha tido câncer de ovário, a outra tinha tido de pâncreas, a outra tinha tido... Aí ele resolveu estudar a família. Aí começou a descobrir que também tinha câncer de intestino na família. E daí que surgiu a síndrome de Lynch, que é uma doença, né, genética. É uma doença que graças a Deus, os tumores de origem genética, eles respondem por 5 a 10% dos tumores de um modo geral. A imensa maioria dos tumores de intestino é o que a gente chama de tumores esporádicos, aqueles que podem acontecer com qualquer pessoa da população, que são os tumores que estão acima dessa faixa, né, de 45. Doutora, a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Você que está nos acompanhando, continua com a gente ainda tem muita coisa para tratar. E você aproveita também e participa com a gente pelas redes sociais. Procurar CRMMA no Facebook e no Instagram. Você pode conversar e falar sobre a nossa entrevista e também sempre interagir aqui com a gente do CRM na TV. Nosso intervalo é rápido, eu volto já já. Estamos de volta com o CRM na TV, hoje falando sobre o Setembro Verde, o câncer coloretal. A doutora Rosilma está aqui falando com a gente, Rosilma Barreto. Doutora, falando sobre vários aspectos desse câncer, né, sobre a prevenção, qual que é o impacto da alimentação para essa prevenção, né? A gente sabe que a alimentação interfere na nossa saúde do modo geral, né? E qual é a relação disso com o surgimento de um câncer como esse? A prevenção primária do câncer de intestino é a alimentação. Pessoas que têm uma alimentação rica em fibra, pouca proteína animal e que fazem atividade física, que têm uma ingesta diminuída de álcool, são pessoas com risco muito diminuído de desenvolver câncer de cólon e reto. Então é muito importante que a gente tenha sempre em mente que tudo que a gente come hoje em dia é industrializado. Todo produto industrializado tem substâncias cancerígenas, todos, sem exceção. Até aqueles que parecem ser um pouco naturais, natural, né? não tem nada. Integral. Tem, pode ir atrás. Um dia desse eu estava na fila com a minha irmã, ela comprando clara de ovo para fazer omelete de clara, né? Que é low carb. Aí ele disse, eu vou comprar. Eu digo, Carla, hoje em dia eu duvido até do ovo. Né? Eu duvido até do ovo. Por quê? Ah, mas está aqui que não tem conservante.
Tá bom, pega uma clara de ovo na tua casa, pasteuriza, põe no vidrinho e espera, ver se ela dura 30 dias. Não existe isso. Então dura porque são adicionados conservantes, né? E os conservantes são cancerígenos. Não tem jeito, tudo que a gente come hoje em dia. Qual é a maneira que a gente tem de minimizar esse dano? É tendo uma alimentação rica em fibra, porque aí você vai ter um ritmo intestinal regular, você vai evacuar todos os dias e você vai jogar essa porcaria que você comeu fora. Quanto mais tempo essa porcaria que você comeu passa em contato com as células do seu intestino, elas têm maior oportunidade de causar uma alteração nessa célula e de desenvolver aí, quer dizer, o que a gente chama de start, para começar esse câncer. Então, o ideal é que a gente tenha uma alimentação saudável, muita fruta, muita verdura, pelo menos 2 litros de água todos os dias, independente de que você trabalhe no ar-condicionado, se você mora no deserto do Saara, que você mora no Canadá, que é abaixo de 0, você tem que tomar a mesma quantidade de água. Essa é uma necessidade fisiológica, é do seu corpo que precisa disso. Isso não tem a ver com temperatura. Não tem a ver com temperatura externa, isso, não. E se você tem uma atividade laboral que você sua mais, aí você vai ter que ter uma ingesta maior, entendeu? Porque você vai estar perdendo mais água, né? Então você precisa de mais água no seu corpo. Doutora, a gente falou ainda há pouco no bloco anterior sobre o exame e esse surgimento, quando a família já tem um histórico, ele buscar aí 10 anos antes, nesse período aí é o ideal. Isso porque quando o câncer ele já foi detectado, quer dizer que a pessoa já estava com essa doença há um tempo, então ela não conseguiu identificar no começo. Por que é importante fazer isso com tanta antecedência? É porque, assim, olha, o tumor, o câncer de qualquer localização, e o câncer de intestino não é diferente, ele surge a partir de uma célula. Vamos imaginar que eu tenho uma célula que sofreu essa alteração, que foi mutada e se transformou na célula rebelde, que passou a se reproduzir independente daquela configuração anterior. Aí deu origem a essa célula cancerosa. Você vai ter uma célula que vai dar 2, que vai dar 4, que vai dar 6, que vai dar 8. Até você ter um pool de célula que a gente consiga ver, é pelo menos 5 anos. É por isso que a gente tem no câncer de intestino essa oportunidade. Então os pacientes costumam dizer assim, meu pai descobriu um câncer com 3 meses e morreu. É porque ele descobriu com 10 anos que estava o tumor, com 15 anos, porque é silencioso. Um câncer de intestino, para chegar ao tamanho de 1 centímetro, demora 5 anos. E uma lesão de intestino, para sair daquela alteração celular que teve inicial a um câncer, são 10 anos. Então eu tenho 10 anos para fazer essa prevenção. Nem toda lesão, nem toda alteração celular é câncer, né? E o câncer de intestino, ele começa assim, ele começa uma lesão benigna, ele começa um adenoma. E esse adenoma vai crescendo e se modificando ao longo do tempo, sem nenhuma sintomatologia, até se transformar em câncer. Então, dessa lesão adenoma, que é a lesão inicial, para a lesão carcinoma, que é o câncer, leva 10 anos. Não tem por que as pessoas terem câncer de intestino nesse século, entendeu? Que você tem essa disponibilidade de realizar a colonoscopia, de ressecar essas lesões, de abortar esse processo, de diminuir os custos, porque você diminui os custos, né? É uma colonoscopia cara? É. E um tratamento de câncer? E a sua vida? Tem preço? Não tem. Então, o que a gente precisa mesmo é se conscientizar dessa importância de ir buscar, de ir atrás, de não considerar, meu intestino funcionava normal, aí comecei a passar 2 dias sem ir no banheiro, 3, eu acho que é do que eu comi, do que eu deixei de comer. Procure um especialista para lhe orientar, né? Eu acho que a população não tem, eu não vou dizer o direito, mas ele não tem o conhecimento para ficar se julgando, se medicando, fugindo das coisas. A saúde pública é ruim? É. A gente não vai dourar a pílula aqui, não. A saúde pública é ruim, poderia ser muito melhor. Mas a gente tem muitas ilhas. E o serviço da gente no Dutra é uma ilha. Entendeu? O serviço da coloproctologia é uma ilha. A gente sempre faz esse alerta aqui, doutora, de que a informação é algo muito precioso, principalmente no que diz respeito à saúde. E o que falta muitas vezes na população é informação, por isso a gente abre um espaço tão importante como esse para falar de casos de câncer que podem ser evitados. Nosso foco hoje aqui é a prevenção.
falar de como a gente precisa estar alerta, como a gente precisa fazer os exames no momento certo, né, na hora certa, procurar o especialista. Isso faz toda a diferença, né, para que a gente tenha uma população saudável, né, doutora? E tem que também desmistificar desses pacientes. Se você chegar para qualquer um paciente e dizer assim, você vai fazer uma colonoscopia, ele pula. Esse exame eu não faço nem morrendo, entendeu? Porque existe um temor do exame. A colonoscopia é um exame tranquilo, é feito sob sedação. É um exame que o paciente não vai sentir dor, às vezes sente um pouco de desconforto, porque é necessário colocar ar dentro desse intestino para que você consiga progredir com o aparelho, mas que vai lhe dar uma garantia, uma segurança tão grande que não tem preço. Quem faz uma colonoscopia de screen aos 45 anos e foi normal, só vai repetir aos 50. Quando a gente fala normal, eu não estou falando de você fazer uma colonoscopia e ter doença diverticular, que é outra coisa. Sim. É de ter a lesão pré-maligna, é de ter retirado um adenoma, entendeu? Tirou a lesão, vai para a biópsia, veio com adenoma. Quando que esse paciente vai repetir esse exame? Depende. Depende do que vier no histopatológico, depende da quantidade que forem retirados, do tamanho dessa lesão. Mas isso, o especialista, ele está informado para saber se vai precisar repetir esse exame nesse paciente com 1 ano, com 3, com 5. Então é muito fácil do que a gente faça essa prevenção real de uma doença tão séria. É muito fácil prevenir. Bem, como eu falei ainda há pouco, o nosso foco hoje aqui é a prevenção, mas existem também os casos depois que já detecta, né, doutora? A gente falou aqui de números tão altos, mais de 17 mil novos casos em mulheres, 16 mil nos homens, então são números alarmantes. Aqui no Maranhão, falando do nosso estado, doutora, como que é essa realidade e a realidade também do tratamento desse câncer aqui no nosso estado? Tanto a detecção quanto o tratamento, ele é feito aqui como em qualquer outro estado, igualzinho. Sabe? O câncer de intestino, o tratamento é cirúrgico. Quer seja por laparoscopia, quer seja por cirurgia aberta, é feito aqui do mesmo jeito. A única coisa que a gente não tem aqui é a robótica. Muda alguma coisa a cirurgia robótica? Nada. 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 A cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, elas têm os mesmos índices de cura, os mesmos resultados pós-operatórios, os mesmos índices de complicação. Doutora, mas o tumor de reto, que é mais sério, é mais difícil de tratar. É às vezes um mutilante, às vezes o paciente tem que amputar, realmente tirar o reto, ficar com uma bolsa de colostomia em tempo definitivo, né, sem poder fazer uma reconstrução. Então, o câncer de reto, ele requer uma adjuvância na maioria das vezes, né, que é a radioquimioterapia, que se faz aqui do mesmo jeito, né. Até um tempo atrás a gente só tinha disponível na rede pública, mas o São Domingos já inaugurou também a radioterapia deles, entendeu? Então não tem diferença, não. Eu acho que o que tem diferença muito é a ideia que as pessoas fazem dos médicos daqui e dos médicos de lá, entendeu? Eu acho que é um trabalho que... É uma coisa cultural? É, cultural. As pessoas acham assim, que se eu estiver em São Paulo eu vou estar melhor tratada. A gente que é da área de saúde, a gente que já milita nessa área há um bom tempo, né? Eu tenho 25 anos de formada, então a gente vê assim, a gente vai para os congressos e os colegas dizem, mas Rosinha, por que não ficou lá? Porque quer vir, pode ir, vai embora. Mas não tem nenhuma diferença. A quimioterapia que é feita aqui é a mesma feita lá, a radioterapia que é feita aqui é a mesma feita lá, a cirurgia que é feita aqui é igualzinha feita lá. Não tem diferença nenhuma. Doutora, falamos aqui, o último assunto que eu quero tratar dentro desse assunto maior, né, sobre homens e mulheres. Porque qual é essa diferença aí de novos casos mais em mulheres do que em homens? Apesar dessa diferença dentro de um número grande, ela ser um pouco irrelevante no sentido do número total, mas vai aparecer mais em mulheres do que em homens, segundo as estimativas. Por que isso, doutora? O que favorece? Não existe, assim, uma causa específica, né? Assim, não existe na literatura nada que diga assim, a mulher tem mais porque tem a questão hormonal, a mulher tem mais, não, né? O que a gente consegue inferir é que as mulheres, elas têm um intestino, na maioria das vezes, mais constipado, como elas referem, né? Então, o homem, ele tem geralmente um intestino que funciona melhor, né?
O homem costuma geralmente ir ao banheiro todos os dias, né? As mulheres passam mais tempo guardando as porcarias que comeram, né? Porque a mulher é criada com mais pudor, com mais rigor social, né? Então, a maioria dos homens tem vontade de evacuar, procura um banheiro e faz. A mulher não, ela precisa chegar em casa, no ambiente dela, e isso faz com que o intestino também mude. Outra coisa importante é a questão muscular, né? Pela própria genética masculina, né, vocês são mais músculo. Então, até no próprio intestino, vocês têm uma massa muscular que faz a propulsão desse bolo fecal com mais eficácia, entendeu? Então, mas não tem, na literatura, nada que diga assim, o câncer incide mais em mulheres por isso. Não tem essa relação. Mas você vê que é uma diferença pequena e grande, né? São 1000 casos, né? Doutora, então eu queria que você deixasse um alerta então para a população, quem está nos assistindo, sobre a importância então de procurar o médico na idade certa, fazer os exames da maneira correta para que a gente evite novos casos e que esses números cresçam ao longo dos anos. Se você tem 45 anos e nunca foi no proctologista, procure um especialista. Faça a sua primeira consulta, tente fazer seu primeiro exame e iniciar daí a sua prevenção. Câncer de intestino é sério, é assustador, mas é fácil da gente prevenir. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas suas informações, seu tempo também dedicado aqui para a gente trazer informações tão preciosas para a população. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui falando disso, que para a gente é muito importante mesmo. O valor que a gente tem de fazer uma prevenção e de evitar. A gente perde muitas vidas anualmente para o câncer de intestino. E é uma coisa que não se concebe, porque você tem como evitar. Tá certo, muito obrigado, doutora. Obrigada. Olha, aproveito para fazer um convite para você. Se quiser mais informações sobre esse assunto, você pode acessar o site www.portaldaproctologia.com.br, disponibilizado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, tá bom? O CRM na TV de hoje fica por aqui e volta no próximo sábado a partir da 1 da tarde. Um ótimo fim de semana para você.